5 vestes sagradas reveladas. O que o divino profetizou para sua vida hoje? A igreja estava iluminada por velas que dançavam com a brisa suave da noite. O cheiro de incenso pairava no ar, enquanto os fiéis, com olhares esperançosos, se reuniam para uma noite que prometia transformações sobrenaturais. Maria, uma mulher de 35 anos, sentou-se no banco de madeira, seu coração pulsando em um misto de dor e esperança. Após perder seu amado esposo em um acidente trágico, cada oração que subia ao céu parecia carregar o peso de sua tristeza. Mas aquela noite seria diferente. Algo estava prestes a acontecer. Enquanto o pastor começava a falar sobre as 5 vestes sagradas que poderiam libertar almas e transformar vidas, os corações na congregação vibravam. Palavras sagradas como relâmpagos cortavam o espaço, e a presença de Deus se fazia notável. Maria podia sentir uma onda de calor percorrendo seu corpo, como se todas as angústias desaparecessem por um instante. Cada menção das vestes sagradas soava como um chamado divino, e Maria se perguntava: seria ela digna dessas promessas? Ao seu redor, outras mulheres levantavam as mãos, clamando com fé: Senhor, entra na minha casa, restaura a minha família. A atmosfera pulsava, e as vozes, um coro poderoso de súplica, misturavam-se ao som dos tambores, formando uma sinfonia celestial. Maria fechou os olhos e por um breve momento suas dúvidas foram silenciadas. Apostando tudo no seu clamor, ela decidiu buscar a ajuda de São Expedito, protetor das causas urgentes, fazendo promessas de fé. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No auge da vigília, um homem de fé, conhecido por seu dom de discernimento, se aproximou de Maria, um brilho especial em seus olhos. Maria, ele exclamou com firmeza: as 5 vestes sagradas estão prestes a se revelar para você. O Pai Celestial deseja que você vista a luz destas promessas em sua vida. Prepare-se para um renovo. Essas palavras ecoavam como uma trombeta, rasgando a escuridão que a envolvia há tanto tempo. A luz da verdade parecia brilhar em seus olhos, como um lampião em meio à tempestade. Ao retornar para casa, Maria não conseguia dormir. A visão das vestes sagradas dançava em sua mente, cada uma representando fé, esperança, amor, paz e alegria. Embora uma nova esperança pulsasse em seu coração, a dúvida ainda sussurrava em sua mente. E se não for verdade? E se tudo isso for apenas uma ilusão? A insegurança a atormentava, enquanto os ecos de ceticismo de sua família a seguiam. Sombras à espreita. Preparando-se para um evento especial na igreja, Maria sentiu que esta poderia ser a última oportunidade de reafirmar sua fé em algo maior. Com as vestes sagradas em seu coração, a pergunta começava a ganhar vida. Estarei pronta para aceitar a intervenção divina que pode mudar tudo? O sussurro da esperança e o peso da incerteza se entrelaçaram, deixando o tempo suspenso e o destino à espera de uma resposta. O que Maria descobriria na próxima semana poderia não apenas mudar sua vida, mas toda a sua comunidade. A manhã que se seguiu à vigília era envolvida em uma suave névoa. Os primeiros raios de sol iluminavam a casa de Maria, aquecendo seu coração, mas a inquietação ainda se fazia presente. Com uma determinação silenciosa, ela se levantou e decidiu que deveria ir à feira local, um lugar onde frequentemente encontrava seus vizinhos, amigos e até mesmo aquelas mulheres da igreja que clamavam com ela na noite anterior. Era hora de compartilhar o que estava sentindo e deixar que a expectativa se espalhasse. Enquanto caminhava pelas ruas, Maria notou o aroma das frutas frescas e o som alegre dos vendedores anunciando suas mercadorias. As cores vibrantes pareciam refletir a mudança que ela esperava para a sua própria vida. A cada passo, a fé cresce um pouco mais, pensou, encorajando-se.
Ao se aproximar de um grupo de mulheres, foi recebida com abraços calorosos. Maria, você parece diferente. O que aconteceu naquela vigília? Questionou Ana, sua amiga de longa data, com um olhar de curiosidade. Maria hesitou, mas a centelha de fé que brotava dentro dela não poderia ser contida. Eu sinto que algo grande está por vir. As vestes sagradas foram mencionadas e eu sinto que elas são para mim, ela respondeu, sua voz transbordando esperança. As mulheres ao redor começaram a murmurar, algumas com ceticismo, outras com uma fé recém-despertada. Uma delas, a jovem Beatriz, mexeu-se inquieta. Mas você realmente acredita que isso pode acontecer? E se acabar em decepção? A pergunta estava no ar, uma nuvem densa que Maria sabia que precisava dissipar. Deus sempre tem um plano, disse Maria com firmeza, fazendo referência ao que sentira durante a vigília. Sejamos honestas, não importa o que os outros digam, o que vale é o que ele prometeu. Ao ouvir suas palavras, Ana começou a sorrir e, em pouco tempo, as mulheres se animaram, reafirmando a celebração da fé. A pequena feira, antes apenas um espaço de compras, transformou-se em um local de bênçãos e esperanças compartilhadas. Guardando os desejos e promessas no coração, Maria entendeu que a mudança que ela almejava não vinha apenas de suas orações individuais, mas do fortalecimento da fé comunitária. Os dias seguintes foram preenchidos por pequenos milagres. Ela começou a notar sussurros de fé por toda a cidade, pessoas se congregando, esperando pela intervenção divina que Maria mesmo estava buscando. As crianças brincavam nas ruas, as mães se reuniam nas portas, compartilhando risadas e histórias sobre fé e esperança. Havia algo no ar, uma expectativa vibrante, como se todos estivessem à beira de algo maior. Certa noite, enquanto se preparava para um novo encontro na igreja, Maria sentiu na pele a presença de Deus. A atmosfera ao seu redor estava carregada de uma eletricidade leve e contagiante. Hoje é o dia, murmurou para si mesma, enquanto se arrumava. O momento culminante estava se aproximando e dentro dela, a ansiedade e a expectativa dançavam juntas, criando uma sinfonia de fé. Quando ela entrou na igreja, a congregação já estava reunida, cada rosto iluminado por uma fé inabalável. O pastor, com um semblante de energias celestiais, olhou diretamente para Maria e falou: Hoje todos nós seremos testemunhas do agir do Senhor. Preparem seus corações, pois algo extraordinário está para acontecer. Com cada palavra, Maria sentia o peso da dúvida se afastando, dando espaço para uma confiança renovada. O que será que Deus tem preparado para nós? Pensava, enquanto o som dos louvores preenchia o templo. Mas quando o pastor passou a proclamar sobre a importância de estarmos revestidos com as vestes sagradas, uma pergunta pulsava em seu íntimo. Eu estou pronta para este chamado? Momentos antes da revelação das vestes sagradas, um ruído repentino ecoou pelo templo. Uma porta se abriu com força e todos se voltaram para a entrada, aguardando a surpresa que estava prestes a se desvelar. O que estaria acontecendo? A expectativa era palpável e Maria sabia que nada seria como antes dali em diante. A porta rangeu e um silêncio profundo envolveu toda a congregação. Uma figura misteriosa surgiu na entrada, coberta por um manto que refletia a luz suave das velas acesas no templo. O murmúrio dos fiéis cresceu como uma onda, aumentando a tensão e expectativa no ar. Maria ficou paralisada, seu coração acelerado, enquanto um arrepio percorria sua espinha. A figura, agora mais visível, tinha um semblante sereno e uma expressão de profunda sabedoria. Sou enviado do Senhor para trazer orientações neste dia repleto de graça, disse a voz, profunda e reconfortante. De alguma forma, todos sentiam que aquele momento era especial, uma intersecção entre o tempo terrestre e o divino. O que ele tem para nós? Maria sussurrou, impulsionada pela curiosidade e pela fé. O homem começou a falar sobre as vestes sagradas, explicando que cada uma delas era um símbolo de uma transformação a ser vivida, tanto pessoal quanto coletivamente. A primeira veste é a veste da fé. É a armadura que nos protege das dúvidas e dos medos. Ela nos permite ver além das circunstâncias, crendo que Deus está no controle.
Maria sentia as palavras em seu íntimo, como se cada frase estivesse sendo tecida em seu próprio coração. Aquela fase da vida, marcada por incertezas e esperanças, começava a tomar forma. Em seguida, temos a veste da esperança. Ela nos mantém firme diante das adversidades, lembrando-nos de que mesmo nas horas mais escuras, a luz de Deus brilha sobre nós. Ele nunca nos abandona. O povo ressoou com murmúrios de concordância. Maria viu lágrimas se formarem nos olhos de seus vizinhos, uma identificação coletiva com a mensagem. Esperança. Era exatamente disso que todos precisavam. Agora, a veste do amor. Esta é a mais poderosa de todas. O amor é o que nos une, nos acolhe e nos transforma. Sem amor, nada somos. Ao dizer isso, o homem olhou diretamente para Maria, como se visse a chama de fé ardendo dentro dela. É através do amor que vocês viverão os milagres que tanto esperam. Os corações batiam com mais força. A música suave dos louvores envolvia a congregação numa sintonia inexplicável. Maria sentiu que suas dúvidas estavam se dissipando, dando espaço para uma confiança renovada. E não podemos esquecer da veste da sabedoria, que nos ensina a discernir e crescer em todas as situações. E, por fim, a veste da paz, uma paz que excede todo entendimento, capaz de restaurar e curar. Com o som da última palavra, um brilho suave pareceu emanar do manto do homem, envolvendo a congregação em uma aura de luz. Para Maria, esse momento era mais do que uma revelação. Era um convite a viver cada uma dessas vestes. O pastor, em resposta à atmosfera generosa de adoração, levantou os braços e clamou: "Vamos receber estas vestes com um coração aberto." A congregação, agora em uníssono, começou a se levantar, os rostos iluminados por uma expectativa que transcendeu o espaço temporal. Maria respirou fundo, sentindo a presença de Deus envolvê-la como um abraço amoroso. Mas naquele momento mágico, uma nova onda de incerteza invadiu seu coração. Seria possível realmente estar pronta para tudo isso? Até que, do lado de fora, uma nova voz ecoou, interrompendo a serenidade do momento. A porta se abriu uma vez mais, revelando uma mulher conhecida por todos, mas que havia se afastado da comunidade. Ela estava coberta de lágrimas e com uma expressão de dor. "Por favor, alguém me ajude, eu não sei mais o que fazer." O clamor dela trouxe um novo peso ao ambiente. O que Maria faria agora? Como poderia combinar essa necessidade urgente com a revelação das vestes sagradas? A congregação estava vigilante, aguardando o que aconteceria em seguida. Maria sentiu seu coração acelerar. A figura encapuzada no altar, que antes a havia envolvido com a aura de conforto, agora parecia distante, como a intercessão sagrada entre o céu e a terra hesitasse diante do clamor daquela mulher. As palavras do homem se misturavam aos gritos de dor, criando uma sinfonia desconcertante de fé e desespero. As pessoas na congregação trocaram olhares. Algumas tinham os olhos cheios de compaixão, enquanto outras miravam para a mulher com temor e desconfiança. Maria, ainda em choque, sentia uma luta interna. O que significava vestir as armaduras espirituais e, ao mesmo tempo, ignorar a presença daquela alma ferida? A mulher, ofegante e desesperada, caiu de joelhos no chão sagrado. "Aguentem, por favor. Eu sinto que estou perdendo tudo. Preciso de ajuda, de amor." Suas palavras eram um grito abafado pela dor. A certeza que Maria experimentara alguns momentos antes começava a se dissipar como a névoa ao amanhecer. O homem misterioso, vendo a angústia da mulher, caminhou lentamente em sua direção. Suas vestes brilhavam, refletindo uma luz que parecia acalmar as águas turvas do ambiente. Quando chegou perto, ele se curvou e, com um toque suave em seu ombro, disse: "Você não está sozinha nesta batalha. O amor de Deus é o que pode restaurá-la. A veste do amor é para você também." Maria viu os ombros da mulher relaxarem, como se um fardo invisível estivesse sendo removido. A congregação, antes imóvel, começou a se mover. Alguns se aproximaram, enquanto outros erguiam as mãos, como se suas orações pudessem preencher o espaço entre a dor e a cura.
Às vezes, a vida nos aperta e nos faz esquecer da esperança. Mas lembrem-se, nossa fé não é um destino, mas uma jornada. Vamos juntos vestir essas vestes, não apenas para nós, mas uns pelos outros, disse o homem com uma voz firme e cheia de amor. Ele se virou para todos, os olhos penetrantes refletindo autoridade e ternura. Maria sentiu o peso das palavras ecoando dentro dela e, apesar da incerteza, decidiu agir. Aproximou-se da mulher e, com um gesto, pediu para que se levantasse. Vem comigo, juntos vamos buscar a paz e a cura. Você não precisa carregar isso sozinha. Conseguindo, a mulher se levantou e as duas se entreolharam, um entendimento silencioso nascendo entre elas. A congregação também se uniu, formando um círculo de amor e apoio, enquanto o homem os observava orgulhoso. O ambiente, repleto de orações, agora pulsava em um ritmo de vida renovada. Maria compreendeu que a cura não foi apenas para aquele momento, mas para todos ali presentes. Enquanto a mulher se abria em um mar de lágrimas, um sentimento de paz começou a estabelecer. Era como se um novo amanhecer estivesse surgindo naquele templo. Mas, em meio a toda aquela graça, uma nova pergunta ressoava na mente de Maria. Quais outras vestes ainda precisariam ser reveladas? Que caminhos Deus estava prestes a abrir para eles? O que mais estava guardado sob as nuvens da expectativa? Os olhares se concentraram na figura do homem, que, com um gesto, indicou que havia mais a ser dito. E assim, o coração de Maria pulsava, entre a certeza de que algo grande estava por vir e a dúvida do que isso significava para cada um deles. O homem misterioso deu um passo à frente, sua presença irradiando um poder que se fazia sentir em todo o espaço. O murmúrio da congregação se acalmou, enquanto os olhos estavam fixos nele, aguardando uma nova revelação. Sem hesitar, ele começou a falar com uma serenidade que acalmava as almas aflitas. Meus amados, estamos aqui para vestir as vestes sagradas que nos foram prometidas. Elas são dons do céu, ferramentas para enfrentar as tempestades da vida. A primeira veste é a veste da esperança, que nos permite olhar além das dificuldades e crer no amanhã. Logo, uma luz suave começou a brilhar ao redor do homem, como se as palavras tivessem formado os raios de sol. Maria sentiu um calor acolhedor dentro de si, lembrando-se de momentos em que a esperança estava distante, mas veio como um sopro renovador. Olhando para a mulher ao seu lado, viu que seus olhos estavam brilhando novamente. A esperança estava renascendo em seu coração. Agora, a segunda veste que nos será revelada é a veste da coragem. Ela nos encoraja a enfrentar nossos medos e fragilidades, a não nos deixar paralisar pela insegurança. Esta veste é uma armadura contra os ataques da dúvida. Em cada um de vocês há uma coragem adormecida. Quando a vestimos, ela nos permite avançar, não importa quão obscuro o caminho se torne. Maria percebeu que muitos na congregação estavam se mexendo. Havia um desejo nos rostos das pessoas, como se estivessem prontos para lutar contra qualquer batalha. As mãos se erguiam em adoração, enquanto a coragem se espalhava como um campo de força invisível. Enquanto o homem continuava, a atmosfera mudava. A terceira veste é a veste do perdão. Para que possamos ser livres, devemos aprender a perdoar. Esta veste dissolverá o peso do rancor e abrirá espaço para o amor verdadeiro. O perdão nos leva a um lugar de cura profunda. Aquelas palavras tocaram a todos. Maria se lembrou de pessoas de sua vida que ela precisaria perdoar. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, trazendo alívio. Ela sabia que o perdão era um ato de fé e que o amor de Deus sempre a sustentaria. Agora, a quarta veste é a veste da alegria. Não é uma alegria passageira, mas a alegria que vem de saber que somos amados pelo Criador. A verdadeira alegria nos fortalece e nos torna mais próximos uns dos outros. Ela nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, sempre haverá motivos para sorrir. Maria começou a sorrir, sentindo que a alegria brotava de dentro. Ela olhou ao redor e viu sorrisos nos rostos de muitos, uma corrente de felicidade e gratidão se espalhando no lugar. Era como se cada pessoa ali estivessem sendo lembradas do amor divino que as cercava. Por fim, a quinta veste que nos será revelada é a veste da fé, pois a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Com ela, teremos a força para mover montanhas, para crer em promessas que ainda não se materializaram. Vestir a veste da fé é aceitar que, mesmo quando não entendemos, Deus está em controle. O homem fez uma pausa, a luz ao seu redor brilhando intensamente, criando um halo que envolvia a todos. Maria sentiu a intensidade das palavras se instalarem em seu peito. Era uma convocação para agir, para ter coragem de abrir seu coração, não apenas para si, mas para a comunidade. E enquanto o homem permanecia em silêncio, Maria deixou sua mente vagar. O que mais seria possível se todos ali usassem essas vestes juntos? O que aconteceria quando a fé fosse colocada em prática? O que Deus estava prestes a fazer na vida de cada um deles? Os olhos de todos estavam fixos no homem, prontos para receber o que viria a seguir. Mas, no fundo, um mistério permanecia, deixado no ar. Qual seria o próximo passo dessa jornada transformadora? O homem misterioso finalmente quebrou o silêncio. Seu olhar profundo penetrava nas almas presentes. Agora que vocês se revestiram de esperança, coragem, perdão, alegria e fé, estão prontos para o que vem a seguir. Cada veste é um chamado, uma missão que se entrelaça com o propósito de Deus para as suas vidas. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A expectativa crescente no ar parecia quase palpável. O murmúrio da congregação começava a se intensificar novamente, mas o homem ergueu uma mão, e o silêncio caiu como um manto de paz. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar nessa nova jornada. As vestes sagradas não são apenas para uso individual, mas para que juntas gerem um movimento de amor e transformação no mundo ao seu redor. É hora de agir. As palavras reverberaram na mente de Maria. Ela pensou em sua família, nos vizinhos que enfrentavam lutas diárias e nas pessoas que se sentiam perdidas. Como a esperança poderia transformar mais do que seu próprio coração? Como a fé poderia criar um impacto real? O que eu quero que vocês façam agora, continuou o homem com uma voz firme e cheia de unção, é se unirem em oração. Cada um, em seu íntimo, deve clamar ao Senhor. Sintam a força que essas vestes podem proporcionar e compartilhem a sua luz com os que estão na escuridão. Maria sentiu seu coração acelerar. Em sua mente, desabilitar as correntes que prendiam tantos a um ciclo de sofrimento e desesperança parecia uma responsabilidade imensa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu. Ela sabia que não estava sozinha. A congregação estava unida por um laço invisível, cada um revestido da mesma determinação. Ao orar, peçam a Ele o que seus corações desejam. Perguntem, Senhor, como posso ser um veículo da Tua luz? Como posso carregar essas vestes sagradas para além dessas paredes? Ele ouvirá e responderá. Os olhos de todos estavam agora fixos no homem, mas eles refletiam mais do que expectativa. Havia um brilho de determinação naqueles olhares. Ele caminhou até o altar, e a luz que o cercava parecia se intensificar, quase como um farol iluminando o caminho a seguir. Cada um de vocês tem uma missão, não apenas para si, mas para os que estão ao seu redor. A veste da esperança não é só para você, é para que você leve esperança àqueles que não a têm. A veste da coragem deve inspirar coragem nos que têm medo. O perdão deve ser um convite à cura para quem ainda está amarrado ao passado. Nesse momento, a congregação começou a se mobilizar. Algumas pessoas já se aproximavam umas das outras, formando pequenos grupos, e podiam ser ouvidas orações subindo ao céu como um incenso doce. Maria, praticamente guiada pela corrente espiritual que se formava, pegou a mão da mulher ao seu lado e a convidou a orar juntas. Senhor, nos mostra como usar as vestes sagradas para mudar vidas ao nosso redor. Queremos ser luz, queremos agir. As vozes se entrelaçavam, criando uma harmonia celestial. A energia no ambiente crescia, e o homem misterioso pareceu sorrir, satisfeito com a união que se formava. Maria podia sentir a presença de Deus descendo suavemente sobre eles, como uma brisa inconfundível, aquecendo seus corações. Mas, num movimento inesperado, o homem se virou e, com um brilho nos olhos que pareciam ver além do presente, disse:
O que se aproxima é maior do que vocês podem imaginar. Mas estão prontos para desafios? Porque depois dessa oração, um novo teste de fé virá. Maria sentiu um frio na barriga. O que ele queria dizer com isso? O que Deus estava prestes a revelar? Um mistério pairava no ar, pesado, mas repleto de promessas ocultas. O próximo passo da jornada não seria simples, e Maria estava ali, disposta a enfrentar o que quer que viesse, vestida de coragem e fé. Mas o que mais poderia surgir diante delas? As orações continuavam a fluir em um ritmo harmonioso, ecoando no templo como um cântico de esperança. Maria sentia seu coração batendo forte. Cada palavra que saía de sua boca parecia ter peso. Não era apenas uma conversa com Deus, era uma aliança, uma entrega total. À sua volta, frota de corações pulsavam em uníssono, cada um clamando por direção, por força e por um propósito maior. O homem misterioso observava com uma expressão que misturava seriedade e compaixão. Ele parecia saber que aquele momento era apenas o início de uma jornada que iria além daquelas paredes. Maria se perguntava sobre os desafios que viriam. A ideia de um teste de fé a deixava inquieta, mas também a instigava. O que aquele chamado significava verdadeiramente? Como ela, uma mulher comum, poderia fazer a diferença? A oração é o primeiro passo, disse ele, numa voz suave, quebrando o silêncio novamente. Agora será preciso agir. As vestes que vocês receberam não devem ser guardadas, mas sim utilizadas em cada passo que derem. Olhem ao seu redor. Quem precisa de um toque de esperança, de coragem ou de perdão? Preparem-se, pois Deus começará a conectá-los a situações que exigirão a manifestação de cada uma dessas vestes. Maria olhou para seus amigos e conhecidos, alguns com expressões de expectativa e outros parecendo cansados pela vida. Resolveu que não iria esperar mais. Com um gesto decidido, ela levantou a mão. A congregação se voltou para ela, e os olhares curiosos tornaram-se um encorajamento silencioso. Eu quero ser luz, eu quero agir!" exclamou, sentindo uma paixão queimando dentro de seu peito. "Vamos juntos, que cada um de nós viva essa verdade a cada dia." As palavras a libertaram de um peso que nem sabia que carregava. Maria percebeu que a coragem não era a ausência do medo, mas a disposição de confrontá-lo. A congregação tornou-se uma onda de determinação, cada um se levantando para compartilhar suas intenções e promessas. O homem misterioso sorriu, vendo a faísca de mudança nos olhos de todos. "Essa é a força da união!" ele exclamou, e sua voz encheu o espaço, impregnado de eletricidade. "As vestes sagradas foram entregues a vocês que as levarão, mas não pensem que tudo será fácil. Novos desafios se aproximam, e testes de fé também virão. Terão que decidir se lutarão por seus irmãos, se serão a mão estendida e a voz que clama, mesmo quando não parecer que estão sendo ouvidos." Maria percebeu que suas palavras eram um chamado para se levantar e não deixar que o medo a paralisasse. Um chamado para que se unissem não apenas como um grupo de fé, mas como um povo que poderia verdadeiramente transformar suas comunidades. Mas antes que pudesse processar totalmente a profundidade do que aquilo significava, o homem fez uma pausa. O silêncio se tornou quase palpável e a intensidade do ambiente cresceu ao seu redor. A vida é feita de escolhas. Quando vocês forem desafiados a usar essas vestes, terão um momento de hesitação. Mas lembrem-se, Deus está com vocês. O que eu lhes digo é que as vestes não precisam de grandes ações. Pequenas mudanças no cotidiano podem fazer a maior diferença. As últimas palavras ressoaram como um eco profundo. Maria estava ciente de que cada decisão contava, e que o verdadeiro teste iria além do que imaginava. Como seria seu papel na transformação da vida do próximo? Como ela poderia cultivar o amor e a esperança em momentos de conflito e dor? Ela olhou em volta, unindo os olhares cheios de determinação de cada um dos seus irmãos e irmãs. A decisão estava tomada.
O que viria a seguir desafiaria sua fé como nunca antes. Preparem-se, irmãos. Estamos prestes a entrar em um caminho de grandes revelações e desafios. O homem misterioso declarou, sua voz ressoando como um trovão. O que viria a seguir? Qual seria a primeira prova que os aguardava? Maria sentiu seu coração acelerar novamente. O mistério estava apenas começando. Um novo capítulo estava prestes a se abrir, e a jornada de fé se desdobraria em caminhos inesperados. O ar estava carregado com a expectativa, quase palpável, enquanto Maria e seus companheiros sentiam a intensidade do momento. O homem misterioso fez um gesto mágico, como se convocasse a presença divina a cada lado deles. Primeiro desafio, disse ele, sua voz firme, mas ao mesmo tempo acolhedora. Prestem atenção. Amanhã, cada um de vocês encontrará um irmão ou irmã que precisa de ajuda. Este é o primeiro teste, a coragem de estender a mão. Maria piscou, absorvendo a responsabilidade que lhe haviam confiado. O que significava tudo isso? Como seria estar atenta às necessidades dos outros? Ela olhou para os rostos que a cercavam, percebendo que seus amigos também estavam se perguntando como agir. A ideia de um chamado coletivo começava a se formar, como uma teia invisível que os conectava a um propósito maior. O que eu quero que vocês façam, continuou o homem, é que, ao encontrarem essa situação, recordem-se das vestes que vestem agora. Sejam vestígios de esperança, coragem e luz para aqueles que estão em trevas. Foi como se um feixe de luz houvesse atravessado o coração de Maria. Ela se lembrou de sua vizinha doente, Dona Edith, que há meses não saía de casa. A solidão nos olhos dela sempre a tocava de uma forma profunda. E se ela pudesse ser a diferença? Como poderia levar aquelas vestes de maneira prática, trazendo esperança a alguém tão desamparado? Sim, ela disse para si mesma, agora tomada pela determinação. Eu posso fazer isso. Dentro de cada membro da congregação surgiam ideias e planos que vibravam como ondas de energia. A expectativa do que estava por vir alimentava o espírito de todos, e a adoração começou a subir novamente. Os corações ardentes começaram a entoar canções de louvor, como se cada nota fosse um pedido de ajuda, não apenas a Deus, mas entre eles. O homem misterioso observava, o brilho nos olhos revelando uma aprovação silenciosa. Ele sabia que estava semeando a semente da esperança e da compaixão. Lembrem-se, ele disse, que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. O amor é uma ação que pede essa renovação, uma força que faz o impossível acontecer. Enquanto as vozes ecoavam pelo templo, a imagem de Dona Edith preenchia a mente de Maria. A pergunta que queimava em seu peito era clara. Como poderia ela se tornar um canal do amor divino? No dia seguinte, teria que encontrar o equilíbrio entre o ato de amar e a vulnerabilidade que o acompanhava. E se ela falhasse? E se Dona Edith não quisesse ajuda? O medo sussurrava em sua mente, mas ela se lembrou das palavras do homem. A coragem não é a ausência do medo, mas a disposição de confrontá-lo. Com essas palavras em mente, Maria decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela não deixaria o medo a paralisasse. A reunião se despedia, mas as chamas da determinação não se apagavam. No caminho para casa, ela olhava para o céu estrelado, sentindo-se pequena, mas quando olhou para dentro de si, notou que havia uma força crescente. Chegando em casa, Maria respirou profundamente. Amanhã seria seu primeiro dia real de ação. Contudo, a incerteza causava um frio na barriga, um sentimento que a desafiava, e ela sabia que não estava sozinha. Os outros enfrentariam suas próprias batalhas, e juntos poderiam ser uma força imbatível. Quando finalmente se deitou, repetia em seu coração: Estou pronta, Senhor, que eu seja luz e amor, mesmo nas pequenas coisas. E assim a noite caiu, mas não sem deixar uma pergunta ressoando em seu espírito. Quantos desafios ainda estavam por vir? O amanhã traria não apenas a oportunidade de agir, mas também um chamado a confiar, e Maria já estava percebendo que sua jornada apenas começava. O que mais o destino havia reservado para cada um deles? Qual seria a verdadeira extensão das vestes que agora usavam? Os mistérios da manhã seguinte despertavam um novo anseio no coração de Maria.
O dia amanheceu suave, as primeiras luzes do sol filtrando-se pelas janelas de Maria. Ao abrir os olhos, sentiu um misto de expectativa e nervosismo. É hoje, pensou. Mergulhou em um breve momento de oração, pedindo clareza e coragem, já que o dia prometia ser um verdadeiro teste à sua fé. Depois de um rápido café, vestiu uma blusa simples e calças confortáveis. Ao olhar-se no espelho, a imagem de Dona Edith surgiu de novo em sua mente, como um lembrete constante de que a missão estava apenas começando. O amor é uma ação, repetiu baixinho, enquanto se dirigia para a porta. O sol brilhava intensamente e a cidade estava cheia de vida. Maria percebeu que suas ruas estavam repletas de pessoas, cada uma vivendo suas próprias histórias. O caminho para a casa de Dona Edith nunca pareceu tão curto e, ao mesmo tempo, tão longo. Ela respirou fundo e se lembrou das palavras do homem misterioso. Sejam vestígios de esperança. Ao chegar na pequena casa da vizinha, Maria hesitou por um instante diante da porta. O medo retornou, sussurrando que talvez não fosse bem-vinda. Mas então, uma onda de determinação a invadiu. Ela se conhecia, sabia que não poderia se permitir recuar. Com um leve movimento das mãos, bateu gentilmente na porta. Quem é? A voz de Dona Edith soou cansada, mas curiosa. Sou eu, Maria. Posso entrar? O silêncio pareceu se arrastar por alguns segundos, mas logo a porta se abriu, revelando a figura frágil da mulher, com o rosto marcado pelo tempo e pela dor. Dona Edith, com seus cabelos grisalhos e olhos cansados, parecia uma sombra do que já fora. Mas ao olhar para Maria, algo mudou. Um pequeno sorriso brotou em seu rosto. Ah, querida, entre! Maria sentiu seu coração se aquecer com aquele gesto. A sala estava um pouco desarrumada e o cheiro de remédios e solidão estavam presentes. Ela se sentou à mesa onde os dois puderam ter uma conversa mais íntima. Como você está, Dona Edith? Senti a sua falta. Maria falou tentando suavizar o ambiente. A mulher suspirou profundamente. Ah, minha querida, eu estou mais ou menos. Meus dias são longos e solitários. Mas me diga, como tem passado? Maria começou a compartilhar suas histórias, detalhes sobre as pequenas alegrias que vinha vivendo. O riso de Dona Edith começou a brilhar como luz. No entanto, era hora de Maria ir mais fundo. Com delicadeza, ela perguntou, Dona Edith, e suas necessidades? Tem algo em que eu possa ajudar? Um silêncio carregado se estabeleceu, e Maria pôde ver como o olhar de Dona Edith se tornava distante, perdido em lembranças de dias melhores. Ah, querida, ajuda é uma palavra tão grande. E como eu posso pedir algo em troca? Os velhos costumam ser um fardo, não é? As palavras de Dona Edith atingiram Maria como uma flecha. Mas não, Dona Edith, você não é um fardo. A sua vida tem valor e o que você precisa importa. Podemos caminhar juntas nisso. As duas mulheres se encararam, e naquele momento algo mágico aconteceu. Maria viu um brilho nos olhos da vizinha, uma centelha de esperança que havia se apagado há tempos. Foi como se uma luz tivesse sido acesa, e a solidão de Dona Edith começou a se dissipar. Eu não sei se mereço isso, disse a mulher, com a voz embargada. Mas, se você se dispõe a ajudar, eu aceito. O coração de Maria dançou dentro dela. Um novo desafio surgia. Agora não só trazer alegria, mas também lidar com os sentimentos de vulnerabilidade da Dona Edith. O peso da responsabilidade a envolvia, mas, ao mesmo tempo, a fé estava nela. A luz que recebera poderia se espalhar. Enquanto conversavam, Maria sentiu que estavam verdadeiramente começando a formar um elo. A presença do Espírito Santo pairava ali, tecendo cada palavra e cada sorriso. Foi então que Maria se lembrou do homem misterioso e de suas palavras inspiradoras. Mas, ao sair da casa de Dona Edith, uma nova inquietação a envolveu. Como poderia ajudá-la ainda mais em sua solidão? E outras vidas que ainda deveriam ser tocadas por sua jornada. No fundo, ela sabia que o desafio tinha apenas começado. O que mais o destino guardava para ela e para os que estavam à sua volta? E como a luz poderia alcançar ainda mais corações nesse caminho? A resposta pairava no ar, como uma promessa aberta a ser descoberta. Maria acordou no dia seguinte envolta em uma suave luz. A manhã parecia repleta de promessas.
Os eventos das últimas semanas começaram a se entrelaçar em sua mente. O que aquela jornada significava não apenas para ela, mas para sua comunidade inteira. Com o desejo pulsante de agir, Maria preparou-se para mais um dia que poderia mudar tudo. O brilho do sol lhe trouxe uma dose extra de confiança. Assim que saiu de casa, sentiu que algo especial estava prestes a acontecer. O eco da voz do homem misterioso em sua mente a impulsionava. As vestes sagradas não são apenas para vocês, elas são para serem levadas ao mundo. Ela caminhou em direção à feira local, onde todo dia se reunia uma variedade de pessoas, cada uma com suas próprias histórias, lutas e sonhos. As cores vibrantes das barracas e o aroma dos alimentos frescos invadiram seus sentidos. Mas mais do que isso, Maria sentia no ar uma expectativa renovada. Nesse dia, seu coração estava aberto. Cada rosto que passava diante dela era uma oportunidade para tocar a vida de alguém. Enquanto a agitação da feira pulsava ao seu redor, Maria avistou um homem sentado no chão, com a cabeça baixada e as roupas rasgadas. A expressão de dor e desespero no seu semblante parou seu coração. Ele também precisa de amor, pensou. Tomada pela coragem, Maria se aproximou. "Oi, amigo, posso te ajudar com algo?" perguntou, com um sorriso acolhedor. O homem levantou os olhos, surpreso, como se há muito tempo ninguém se importasse. "Qualquer ajuda é uma bênção", ele murmurou, seus olhos cheios de lágrimas. Nesse momento, Maria lembrou da veste do amor. "Vamos juntos, o que você precisa?" E assim iniciaram uma conversa. Maria ouviu atentamente sua história, descobrindo que ele havia perdido o emprego e estava lutando contra a solidão e a fome. Com o coração pesado, ofereceu a ele um sanduíche que tinha preparado para o dia e, mais importante, deu-lhe esperança. Enquanto ele comia, Maria falou palavras que o encorajaram. "Você não está sozinho. Deus tem um plano para você, mesmo quando tudo parece escuro." O homem começou a sorrir através das lágrimas, e naquele gesto simples, Maria sentiu que o amor verdadeiramente tinha o poder de curar. Quando se afastou, seu coração pulsava com gratidão. A cada passo, percebeu que as vestes sagradas que vestira estavam se manifestando na vida dos outros. Ela começou a ver a mão de Deus em cada pequeno gesto, em cada interação, como se cada ato de bondade fosse um raio de luz quebrando a escuridão ao seu redor. No final do dia, ao voltar para casa, Maria encontrou suas vizinhas reunidas em frente a uma casa. Ao se aproximar, percebeu que eram várias mulheres, entre elas Dona Edith, que estavam preocupadas. A voz de uma delas interrompeu seus pensamentos. "Aconteceu algo terrível. Maria, precisamos de você." Aquelas palavras ressoaram dentro dela, e mais uma vez o chamado para agir surgiu. "Qual é o problema?" perguntou, seu coração acelerado. Uma vizinha explicou sobre uma criança da comunidade que havia desaparecido enquanto brincava. O clima era de desespero, e Maria viu rostos afligidos, ansiosos, como se o peso da situação estivesse presente em cada coração. Ali, Maria sentiu que a veste da coragem a chamava. "Vamos nos unir e procurar por ela. Não podemos ficar paradas. Precisamos de fé e ação agora", declarou, sua voz firme e cheia de determinação. As mulheres, inspiradas por seu espírito, se organizaram rapidamente. Juntas, começaram a buscar, chamando pelo nome da criança. Enquanto as vozes ecoavam nas ruas, algo incrível aconteceu. Os vizinhos se juntaram à procura, cada um contribuindo com seu tempo e energia, unidos na esperança de encontrar a menina desaparecida. A fé estava se manifestando através de cada ato. Os minutos pareciam horas, mas a determinação só crescia. Maria sentiu que aquele era mais do que um simples ato de busca, era um movimento de amor consolidado em unidade. E quando finalmente ouviram um grito ao longe, eram risadas de crianças, o alívio tomou conta do grupo. A pequena estava segura, tendo se perdido de vista enquanto brincava. Maria viu a cena com os olhos marejados de lágrimas. O abraço entre mãe e filha foi uma demonstração clara do poder do amor de Deus, da esperança e da coragem trazida para aquela comunidade.
Naquele momento, Maria soube que cada vestimenta sagrada não se tratava apenas de suas próprias vitórias, mas da transformação que poderia ocorrer na vida das pessoas ao redor dela. Não eram apenas vestes, eram ferramentas de Deus para cada um que estava disposto a agir. Ao retornar para casa, Maria sentiu seu coração transbordar de gratidão. As vestes sagradas, uma a uma, não só se revelaram como um presente, mas se tornaram uma responsabilidade clara. E nesse tecido de fé e amor, ela sabia que havia mais a ser feito. Durante as semanas seguintes, a comunidade começou a se unir mais. Maria percebeu que, juntos, poderiam agir em prol de outros, curando não apenas uns aos outros, mas a própria alma da cidade. Os desafios viriam, mas com cada veste sagrada do amor, da coragem, da esperança, da fé e do perdão, ela estava certa de que estavam prontos. E assim, a história de transformação e fé se espalhou, enquanto Maria ardia em seu papel de agente da luz, inspirada pela jornada que havia começado com um simples clamor do coração. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e sustentar a propagação da palavra. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não wait nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Vamos juntos espalhar a luz e o amor de Deus.